Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos trazer mais uma empresa do setor de alimentos, uma empresa que vem se destacando bastante em todo o Brasil, inclusive também já presente no mercado internacional. Estamos falando aqui da Camil S.A. e a Camil S.A. é uma empresa que foi sugerida pelos nossos inscritos, pelo Aguinaldo Oliveira. Oi, Aguinaldo, que bom ter você conosco, seja sempre bem-vindo, um prazer poder lhe atender. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, manda lá a sua sugestão e aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Afinal de contas, o canal Silas Negraf aqui é um processo de construção coletiva. Vocês me mandam sugestões, a gente faz todo o processo de pesquisa. Inclusive, você pode colaborar trazendo outras informações, entrando ali nos comentários e acrescenta também outras informações que porventura você tenha a respeito das empresas para que a gente possa enriquecer ainda mais o conteúdo aqui do canal e repartir essas informações com todo mundo que é investidor ou pretende investir em ações e que tem que ter um cuidado muito grande na hora de fazer os seus investimentos. Procurar a empresa que se adapte aos seus objetivos, mas isso fundamentalmente tem que passar por uma empresa que esteja bem financeiramente, que não esteja muito endividada, com endividamento controlado e principalmente que a empresa seja lucrativa. Afinal de contas, comprar ações é entrar de sócio de alguém, né? E aí nós temos que saber com quem estamos nos associando e como que está a situação dessa empresa na qual nós estamos entrando de sócios ou de sócias. Mas vamos falar um pouquinho a respeito da Camil, e a Camil tem uma história muito interessante mesmo. Até porque a Camil, na verdade, ela começa com uma cooperativa, a Cooperativa Agrícola Mista Itaquiense, lá no Rio Grande do Sul, a Camil. Tá? Mas ela tem uma história que se mistura muito com o empreendedor, com o Jairo Quartiero. O Jairo Quartiero, ele tinha sua família também estabelecida ali no Rio Grande do Sul e eles possuíam um engenho, né? E aí, na sequência, o Jairo Quartiero foi estudar no seminário, né? E aí, já sendo seminarista, aí ocorre ali um problema sério ali com sua família, que foi um incêndio que acabou com o moinho do seu pai, dos seus familiares. E aí, para ajudar no sustento da família, o Jairo Quartieros abandona o seminário e vem ajudar a família. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar como caminhoneiro. E aí, no começo, ele começa puxando as cargas, né, dessa cooperativa para levar para São Paulo. Então, ele passa a ser um caminhoneiro ali que transportava o arroz produzido pela cooperativa para outros estados. Mas na sequência, dentro dessa cooperativa, ele passa a ser sócio também da cooperativa. A cooperativa essa que surgiu em 1963, tá? E aí ele passa a ser sócio também dessa cooperativa. No ano de 1974, a cooperativa daí ela passa a inovar, a vender o arroz naqueles pacotes de 5 quilos, porque até então o arroz ele era vendido a granel, né? E a partir desse momento, então, eles começaram a vender o arroz com pacote de 5 quilos. Já daí, na sequência, a empresa vai crescendo, vai se desenvolvendo, e o Jairo Quartiero agora como um dos sócios ali, também já participando também da gestão da Camil. No ano de 1996, ela se transforma numa sociedade anônima, porém de capital fechado, e na sequência o Jairo Quartiero assume o comando da Camil. E a partir desse momento, então, a Camil agora é conduzida pelo Jairo Quartiero. Já também, daí, depois que ele assume o controle, a empresa passa a ter também uma penetração nacional, adquirindo empresas, várias marcas em todo o Brasil. Já no ano de 2007, passa também a atuar no mercado internacional, adquirindo uma outra empresa do Uruguai, a Saman. Já no ano de 2009, aí também compra uma empresa no Chile, a Tucapel. E aí vai, na sequência, expandindo a sua presença no mercado internacional e em 2011, adquirindo a Costenho e posteriormente também a Paisana no Peru, né? E aí aqui no Brasil, ele adquire, né, a Camil adquire o Açúcar União, né, a marca Açúcar União e também Açúcar da Barra. E aproveita também nessa diversificação
adquire também a fábrica de sardinhas Coqueiro e a Alcyon também. Então, tudo isso passa a ser parte agora da Camil. Já no ano de 2017, faz o IPO, agora sim passa a ser uma sociedade anônima de capital aberto. E aí, consequentemente, entra mais dinheiro dentro da sociedade, ela fica muito maior, adquire em 2018 a SLC Alimentos também, vai ampliando a sua participação. E mais recentemente, agora em 2022, não vai aparecer ainda nas demonstrações, porque a negociação é bem recente, então ainda não está dentro dessas demonstrações que eu vou apresentar para vocês, mas eles adquirem também a fábrica de biscoitos Mabel, né? A Mabel, que é uma linha inteira lá de produtos alimentícios também, voltado para massas também, então adquirem a Mabel. E hoje a Camil tem uma presença em todo o mercado nacional e com arroz Camil, Açúcar União, Sardinhas Coqueiro, agora com a Mabel, e a empresa conta dentro do seu quadro de funcionários aí com mais de 4.500 colaboradores trabalhando dentro da empresa, tem mais de 18 CDs espalhados pelo Brasil e 27 plantas industriais de produção também aqui no Brasil. Mas para sabermos como que está a situação econômica e financeira da Camil, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e as informações agora do dia 30 de junho de 2022. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Camil S.A. E no caso da Camil, o balanço da empresa ele é encerrado sempre no mês de fevereiro. Então ele não respeita o dia 1º de janeiro, 31 de dezembro. O balanço da empresa é 1º de março até 28 de fevereiro. Razão pela qual estamos aqui com o balanço de fevereiro de 2020, fevereiro de 2021, fevereiro de 2021, 22. E agora as informações do segundo trimestre, que é 31 de agosto de 2022. Tá? Então vamos ver aqui, começando por fevereiro de 2020, o que é a Camil através dos seus números. Uma empresa de 4 bilhões 809 milhões de reais é o tamanho da empresa. E desse valor aqui, ele tem dentro do intangível aqui principalmente o ágio, né, nas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo do tempo, imobilizado, que são todas essas estruturas físicas da empresa, que como a gente citou, são CDs, suas plantas de produção, máquinas, equipamentos, tudo mais, dentro do imobilizado. E nessa parte de cima aqui nós temos o ativo circulante, que é o capital de giro, que são os recursos que fazem toda essa estrutura aqui funcionar. Em fevereiro de 2020, totalizava 2 bilhões e 700 milhões de reais, com uma representatividade de 56,1%. Desse valor aqui, a empresa fechou com 270 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 725 milhões em contas a receber e os estoques de 1 bilhão 152 milhões de reais era o estoque da Camil no ano de 2020, em fevereiro de 2020. Já para fevereiro de 2021, aí a empresa fecha com ativo total de 6 bilhões 166 milhões de reais. E aí onde apresenta aqui um crescimento maior é justamente no capital de giro, que foi para 3 bilhões 804 milhões de reais, com 61,7% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, olha, sai de 270 milhões em fevereiro de 2020 para 1 bilhão 114 milhões em fevereiro de 2021. Aumenta também um pouquinho aqui o contas a receber para 945 milhões e também os estoques que aumentam para 1 bilhão 456 milhões de reais. Chegando em fevereiro de 2022, a empresa agora totaliza 7 bilhões 930 milhões. E repare aqui então que ele vem crescendo aqui, imobilizado, mostrando que a empresa vem investindo em máquinas, equipamentos, estrutura, né? Então mostrando todo um crescimento da empresa em termos de estruturação. E o capital de giro vai para 4 bilhões 829 milhões, o caixa pula agora para 1 bilhão 630, aumenta também o contas a receber para 1 bilhão 212 milhões e os estoques que vão para 1 bilhão 646 milhões de reais. Chegando agora em agosto, a empresa tem um ativo total de 8 bilhões 511 milhões de reais. E também temos aqui o capital de giro sempre numa crescente, com 5 bilhões 182 milhões. Diminui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 438. Temos aqui um aumento de 100 milhões praticamente no contas a receber, fechando com 1,319. E o estoque vai para 2 bilhões e 98 milhões de reais. E o capital de giro passando aqui a ter uma representatividade de 60,9%.
Então reparem que a Camil, ela sai de 4.800 para 6.100, 7.900, 8.500, uma empresa que vem crescendo em termos de tamanho. O capital de giro 2.700, 3.800, 4.800, 5 bilhões e 100, o capital de giro crescendo, sempre aqui aumentando o volume de dinheiro em caixa e aumentando os estoques. Olhando agora a parte de passivo, nós vamos encontrar aqui no passivo as dívidas de curto prazo, as dívidas de longo prazo e o total da dívida da Camil, que em fevereiro de 2020, de fevereiro de 2020, o endividamento total fechava em 2 bilhões 560 milhões de reais, com 53,2% do peso da dívida. De tudo aquilo que a empresa tinha, ela devia 53,2%. Perdão. Em fevereiro de 2021, a empresa fecha com uma dívida agora de 3 bilhões 458 milhões, com 56,1% é o peso da dívida em relação ao patrimônio. Para fevereiro de 2022, a dívida sobe agora para 5 bilhões e 51, com 63,7%. Aí grande parte da dívida aqui é no longo prazo. E fechando agora em agosto de 2022, a dívida total de 5.618, grande parte aqui no longo prazo, e a dívida agora pesando 66% no patrimônio da empresa. Então, assim como a empresa vem crescendo, como a gente viu no ativo, vem crescendo o capital de giro, o endividamento também vem apresentando aqui uma linha de crescimento, 53, 56, 63, 66%. Olhando agora os resultados produzidos pela Camil no ano encerrado em fevereiro de 2020, a empresa faturou 5 bilhões 396 milhões. Em 2021, 7 bilhões 465. Em fevereiro de 2022, 9 bilhões e 15. E agora, em 6 meses, entre março e agosto de 2022, já acumula um faturamento de 5 bilhões e 93, projetando o faturamento aqui de 10 bilhões e 200 aproximadamente. Então, o faturamento da empresa numa crescente aqui a cada exercício encerrado. Mas, mais importante do que o faturamento, mais importante do que as vendas, são os resultados produzidos pela empresa, que em 2020 teve um lucro de 239 milhões, em 2021, 462 milhões, em fevereiro de 2022, 478 milhões, e agora, em 6 meses, nesse ano de 2022, acumula 190 milhões de lucro, o que nos projeta em um lucro de aproximadamente 380 a 400 milhões para 2022. Tá? Então está aqui a produção de resultados também da Camil. Aproveito e trago para vocês nesses gráficos aqui como que está a situação financeira da Camil. Começando pela liquidez geral, para cada R$1 de dívida, a empresa dispunha, lá em fevereiro de 2020, de 1,18 para cada R$1 de dívida que ela tinha que pagar. No curto, médio e longo prazo, ela tinha 1,18. O índice se manteve estável no exercício seguinte, fechando em 1,18, recua para 1,02 e agora, em agosto de 2022, fecha em 0,99. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 99 centavos. Quer dizer, o que ela tem, ela paga e ainda falta um pouquinho. Mas como as dívidas são de longo prazo, ela tem tempo ainda para fazer recursos, para fazer frente a esse endividamento. Então, nós nos focamos agora na liquidez corrente, que é o gráfico logo ao lado ali, que tem as barrinhas maiores. Essa liquidez corrente, ela mede o quê? No dia a dia. A empresa consegue pagar suas dívidas no dia a dia? Ela tem problema de caixa? Não tem? Como que está a situação financeira? Então, a liquidez corrente, ela sai em fevereiro de 2020 com 2,17, aumenta para 2,38, aumenta para 2,46 e fecha agora agosto de 2022 em 2,08. Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$ 2,08. Paga, sobra bastante. Então, quer dizer, é uma empresa que não tem problemas financeiros. Então, é uma empresa que não apresenta o menor risco financeiro. Já o endividamento geral, nesse outro quadro, mostra o tamanho e o comportamento da dívida da Camil, que ele sai com 53,2% em fevereiro de 2020, aumenta para 56% em fevereiro de 2021, 63,7% em fevereiro de 2022 e agora em agosto fecha com 66%. De tudo que a empresa tem, ela deve 66%, então repare
que a escadinha ali vem subindo ali degrau por degrau, aumentando o nível de endividamento da empresa também, né? Trazendo agora os indicadores de rentabilidade, trago para vocês a margem líquida. Imagine a Camil vendendo arroz, vendendo açúcar, vendendo sardinha, enfim, vendendo agora os biscoitos da Mabel. Quanto que ela ganha em toda essa venda? 4,4%, que era o que ela ganhava em fevereiro de 2020. Pagando custo, pagando despesa, pagando resultado financeiro, pagando impostos, sobrava líquido e limpo 4,4%. Em fevereiro de 2021, 6,2%. Em fevereiro de 2022, 5,3%. E agora, nesses 6 meses do ano de 2022, vem apresentando uma margem de 3,7%. Então, de tudo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 3,7%. Já a rentabilidade do ativo mede quanto a empresa ganha em relação ao investimento feito dentro do ativo. Praticamente 5% em fevereiro de 2020, né? 7,5% em fevereiro de 2021 e 6% em fevereiro de 2022. Ao investir nos ativos da empresa, na ampliação da empresa, a empresa vem gerando um ganho de 6%. Já a rentabilidade do PL, estamos falando agora dos acionistas. Os acionistas que têm as suas ações dentro da Camil, quanto que eles ganharam em fevereiro de 2020? 10,6%. Em fevereiro de 2021, 17,1%. E agora em fevereiro de 2022, 16,6%. Ao comprar ações da Camil, os acionistas, através dos lucros gerados, tiveram um ganho de 16,6%. Ao falar em acionistas, trago para vocês esse quadro, né? Mostrando aqui também os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Camil? R$ 8,04. Isso em termos patrimoniais. Portanto, se pegamos o patrimônio e fôssemos distribuir entre todos os acionistas, caberia a cada acionista R$ 8,00 ou a cada ação, né? R$ 8,04. Porém, essa ação, se você for comprar na bolsa, você vai pagar R$ 10,08. Então, o valor que ela está sendo negociada na bolsa está acima do seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,33. Isso quer dizer, as ações estão sendo vendidas com ágio de 33%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, R$ 1,26 que ela vem gerando de lucro por ação. O que dá uma rentabilidade da ação de 12,50%, até porque esse lucro por ação é baseado no valor de mercado. Então, vem dando uma rentabilidade para o acionista de 12,50%. No ano de 2021 e agora também em 2022, vem repetindo esse valor, a empresa distribuiu 27 centavos a título de dividendos. E a relação preço/lucro fecha em 8,50. Isso quer dizer, os acionistas vão levar em torno de 8,50 a 8 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. E o free float da Camil está em 23,70%. Isso quer dizer, as ações da Camil tem ação livre girando no mercado fora da mão dos controladores, 23,7% de suas ações, o que daí já dá um indicativo do volume de liquidez dessas ações da Camil. Falando em ações, também trago aqui esse quadro mostrando o comportamento do valor das ações da Camil lá desde 2017. Em 2017, as ações estavam sendo cotadas a R$ 8,00. E aí, repare ali que é uma ação que ela vai sofrendo bastante oscilação ali, né? Então, é um sobe e desce danado ali, até que daí chega em 2018, ela chega no seu menor valor, R$ 6,11. Aí ela recupera a volta ali para o seu patamar de R$ 7,00, praticamente R$ 7,20. Aí cai novamente ali em 2019 para R$ 6,56. Aí chega lá em 2019 ainda, chegando perto do final, R$ 6,43. E a partir dali, aí as ações começam a disparar. Aí em 2020, começa ali 2020, com as ações chegando até 9,70, cai em função da pandemia, naquela cavidade que você está vendo ali logo no começo de 2020, que foi da pandemia, e aí na sequência a empresa embala uma sequência de altas e atinge o seu maior valor com R$ 13,76. Não se sustenta e aí vem numa queda também. E vejo ali que ela vai sofrendo muitas oscilações, aí tendo alguns picos ali, né, como R$ 11,30 em dezembro de 2021, aí cai novamente, enfim, vai sofrendo ali as suas oscilações, culminando agora com uma cotação
na faixa de R$ 10,08 nesse último dia 25 de outubro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico, você vai ver quando que a ação teve seu maior valor, quando que a ação teve seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Camil Alimentos S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada. Falando em mais uma empresa analisada, um forte abraço para o pessoal lá de São Paulo. Wanderson Santana, que sempre está junto conosco, muito obrigado. E Ângela Moura Santos, também lá de São Paulo, que está sempre acompanhando o canal. Vai aqui meu grande abraço para vocês. E meu abraço a todo mundo aí que participa aqui do canal, nos manda aí as mensagens aí, a quem eu agradeço imensamente, que me motivam muito a continuar nesse trabalho, nessa trajetória aqui, né? E tá aí conhecido mais uma empresa e é um orgulho pra gente, né? Quando vê uma empresa ali que começa do nada ali, uma cooperativa de produtores de arroz lá do Rio Grande do Sul se transformar nessa potência e principalmente relatar aqui, retratar uma história tão bonita quanto do Jairo Quartiero, né, que desse minarista se transformou em um grande empresário e justamente dentro de uma dificuldade é que surge uma oportunidade. Muitas vezes nós temos uma dificuldade que surge na frente que parece que vai ser o fim do mundo e tal, e no fim essa dificuldade é uma porta que se abre para uma grande oportunidade, como foi o caso da família Quartiero, né? E tá aí, então, hoje retratada essa história maravilhosa da Camil. E a Camil, o que acontece com ela? Como eu citei anteriormente, gera 4.500 empregos. Então, cada empresa brasileira, ela está gerando emprego, ela está gerando renda, está gerando desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos no Brasil, que as nossas empresas vão bem para que possamos gerar oportunidade para todo mundo. Afinal de contas, nós merecemos ter uma vida melhor aqui dentro do Brasil. E para isso, dependemos muito que as nossas empresas possam ir bem. E você que investe em ações ou pretende investir em ações, justamente está investindo dentro do setor produtivo, dentro dessa geração de emprego, dentro dessa geração de desenvolvimento. E quando as empresas dão lucro, mais do que merecido, que você tenha o retorno desse seu investimento. E a Canal Cenas Negras procura retratar para vocês aqui como que está a situação de cada empresa aí, para você saber onde vale a pena, onde não vale a pena investir, né? E aí, aos pouquinhos, ir construindo o seu patrimônio para lá na frente você também ter uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.